Os uniformes da SS são um dos maiores símbolos do terror nazista. Vestidos de preto, com seus capacetes imponentes, esses soldados espalhavam medo por onde passavam. Mas o que aconteceu com esses itens após a queda do Terceiro Reich? Durante a Segunda Guerra Mundial, milhares de capacetes da SS foram produzidos, mas apenas alguns sobreviveram ao colapso da Alemanha nazista. Muitos foram tomados como troféus de guerra pelos soldados aliados, enquanto outros simplesmente desapareceram. Mas um desses capacetes em especial se tornou um dos artefatos mais valiosos e cobiçados da história, e o que descobriram sobre ele pode te deixar arrepiado. Então, fique até o final para conhecer os detalhes sombrios por trás do capacete mais misterioso da SS. Antes de começar, estamos rumo à meta de 1 milhão de inscritos. Parece muito, mas com a sua ajuda chegamos lá. Se inscreva agora, deixe o like e faça parte dessa história. Os uniformes da SS. A SS teve suas origens em 1923, sendo inicialmente criada como uma pequena unidade de guarda pessoal para proteger Adolf Hitler e outros líderes nazistas durante eventos e reuniões tumultuadas. No entanto, sob a liderança de Heinrich Himmler, a organização cresceu significativamente ao longo dos anos, transformando-se em uma força paramilitar independente dentro da estrutura do Partido Nazista. Até 1932, a SS já contava com cerca de 50 mil membros rigorosamente selecionados e submetidos a intenso treinamento militar e ideológico, tornando-se uma das instituições mais leais ao regime. Himmler, buscando consolidar uma identidade única para sua organização, decidiu adotar o uniforme negro, uma escolha calculada para reforçar a imagem de autoridade e intimidação da SS. Além disso, incorporou a insígnia da Cabeça da Morte, Totenkopf, um símbolo historicamente associado a unidades de elite da cavalaria prussiana e a forças especiais do passado alemão. A águia nazista utilizada pela SS também diferia da versão usada pelo restante do regime, sendo estilizada de maneira distinta para marcar a separação entre a SS e as demais instituições nazistas. A escolha da cor preta não foi aleatória. Na Europa da época, essa tonalidade já estava associada a movimentos fascistas, como o Partido Nacional Fascista de Benito Mussolini, cujos seguidores eram conhecidos como camisas negras. Himmler, inspirado por essa simbologia, viu no uniforme negro uma maneira de destacar seus homens dentro da hierarquia nazista e de reforçar sua imagem de disciplina, mistério e terror. Além disso, a cor preta evocava uma sensação de exclusividade e poder, ajudando a estabelecer a SS como uma força de elite dentro do regime. Os uniformes da SS foram produzidos em larga escala por diversas empresas alemãs, sendo a mais notória a Hugo Boss, que confeccionou milhares de peças seguindo padrões estabelecidos pelos oficiais da SS. Essas vestimentas, feitas com cortes elegantes e materiais de alta qualidade, eram projetadas para criar uma aparência distinta e imponente. Contudo, enquanto as fábricas conseguiam suprir a demanda por roupas, a produção de capacetes de aço apresentava desafios bem maiores. Com o crescimento exponencial da SS e a necessidade de equipar suas unidades militares, Himmler enfrentou dificuldades para obter os capacetes necessários. O exército alemão, concentrado em expandir suas próprias forças, não possuía estoques suficientes para repassar a SS. Assim, Himmler foi forçado a buscar fornecedores alternativos, negociando com fabricantes independentes e pressionando a indústria bélica alemã para garantir que suas tropas estivessem adequadamente equipadas. Os capacetes da SS. Nos primeiros anos da SS, a obtenção de capacetes para equipar seus membros foi um desafio, especialmente porque a organização ainda não tinha acesso direto aos estoques do exército alemão. Para suprir essa necessidade, os primeiros capacetes foram adquiridos de antigas unidades dos Freikorps, grupos paramilitares de extrema-direita formados por veteranos da Primeira Guerra Mundial. Os Freikorps surgiram no caos do pós-guerra, atuando na repressão de levantes comunistas e no combate a inimigos políticos da recém-formada República de Weimar. Embora tivessem um papel crucial na manutenção da ordem interna da Alemanha,
Suas atividades violentas e seu extremismo ideológico levaram à sua dissolução no início da década de 1920. Muitos ex-membros dos Freikorps encontraram novos lares dentro das fileiras das Sturmabteilung SA, a milícia do Partido Nazista, que se tornaria conhecida por seu comportamento brutal nas ruas. Alguns, no entanto, optaram por ingressar na Schutzstaffel, SS, a organização que, sob a liderança de Heinrich Himmler, se transformaria em uma das forças mais temidas do Terceiro Reich. Os capacetes herdados desses grupos, naturalmente, eram remanescentes da Primeira Guerra Mundial, modelos M16 e M18, que ainda estavam disponíveis em quantidades limitadas. Com a ascensão de Adolf Hitler ao poder em janeiro de 1933, a SS conseguiu expandir seu acesso a equipamentos, mas não por meio do exército alemão, que controlava rigidamente seus próprios estoques. Em vez disso, Himmler buscou suprimentos no exterior e adquiriu capacetes de aço M17 excedentes da Primeira Guerra Mundial de países vizinhos, como Áustria e Tchecoslováquia. Esse movimento ocorreu em um período em que a Alemanha ainda estava tecnicamente sujeita às restrições militares do Tratado de Versalhes, que limitava severamente sua capacidade de rearmamento. Para adaptar esses capacetes à estética da SS, foram realizadas modificações significativas. A principal alteração foi a aplicação de uma pintura preta brilhante no exterior, conferindo-lhes a aparência característica associada à organização. Além disso, muitos desses capacetes passaram por reparos para substituir ou restaurar seus forros internos e jugulares, garantindo que estivessem em boas condições para uso. Paralelamente, fábricas alemãs começaram a produzir novos capacetes com o mesmo design exato, criando uma versão padronizada para a SS. Com essas aquisições e modificações, surgiu um modelo conhecido como M18-RZM, também apelidado de capacete de Himmler, devido ao fato de o Reichsführer da SS possuir e usar pessoalmente um exemplar desse tipo. Essa versão tornou-se um dos símbolos da SS nos anos que antecederam a Segunda Guerra Mundial, sendo amplamente utilizada por unidades de elite da organização. No lado direito de todos esses capacetes estava o emblema das runas SS, símbolo que representava o espírito e a ideologia da organização. Nos primeiros anos, essa insígnia era aplicada manualmente, seja por meio de pinturas feitas à mão ou por stencils. Com o tempo, a padronização se tornou uma prioridade e o símbolo passou a ser estampado por meio de decalques. No lado esquerdo do capacete, um segundo decalque exibia a bandeira do Partido Nazista, reforçando a conexão entre a SS e o regime hitlerista. Esses capacetes eram especialmente utilizados pela Leibstandarte SS Adolf Hitler, a unidade de guarda-costas pessoal do Führer. Formada inicialmente como uma pequena guarda de elite para proteger Hitler, a Leibstandarte cresceu e se tornou uma das divisões mais prestigiadas da Waffen-SS durante a guerra. Nos anos anteriores ao conflito, seus membros eram frequentemente vistos usando os capacetes negros enquanto montavam guarda diante da chancelaria do Reich, em Berlim, e participavam de grandiosos desfiles militares organizados para exibir a força e o poderio do regime nazista. A última aparição em larga escala dos capacetes pretos de Himmler ocorreu em 1940, durante o desfile da vitória sobre a França, realizado em Berlim. Esse evento marcou o auge do domínio alemão na Europa Ocidental e serviu como uma demonstração de força do Terceiro Reich. No entanto, à medida que a guerra avançava e o esforço de guerra exigia uniformes e equipamentos mais práticos, os capacetes cerimoniais foram gradativamente abandonados. Em 1941, os guardas cerimoniais da chancelaria do Reich passaram a usar uniformes em tons de cinza, conhecidos como Feldgrau, o mesmo padrão já adotado pela maior parte da SS desde o início do conflito. Com essa mudança, os antigos capacetes modelo Himmler foram substituídos pelos mais modernos M35, alinhando-se ao equipamento padrão das tropas de combate da Wehrmacht e da Waffen-SS. Os capacetes pretos de Himmler, sem uso no campo de batalha, foram armazenados em depósitos militares até o final da guerra. No entanto, alguns deles encontraram novos propósitos. Muitos foram reformados
repintados e redistribuídos para organizações de defesa civil, especialmente para o Serviço de Proteção contra Ataques Aéreos, Luftschutz, responsável por coordenar esforços de defesa contra bombardeios aliados nas cidades alemãs. Além disso, com o avanço dos aliados e a necessidade desesperada de reforçar as linhas de defesa, parte desses capacetes provavelmente foi repassada à Volkssturm, a milícia composta por civis e veteranos recrutados nos últimos meses do conflito para tentar conter o colapso do Reich. Antes de prosseguirmos, o que você está achando do conteúdo de hoje? Se você quer ver mais vídeos assim, comente "Quero mais histórias". Assim, além de nos incentivar a continuar trazendo fatos históricos por aqui, você também contribui com o nosso engajamento, ok? Também não esqueça de verificar se você está inscrito no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu gostei. Dessa maneira você não perde nenhuma novidade e ainda recebe recomendações de produções semelhantes. Agora sim, vamos voltar para o vídeo. A queda de Himmler e os itens valiosos. Nos momentos finais da Segunda Guerra Mundial, à medida que a Alemanha nazista entrava em colapso, soldados aliados começaram a confiscar propriedades e esconderijos pertencentes a altos membros do regime em busca de souvenirs e troféus de guerra. Entre os itens mais cobiçados estavam os capacetes pretos da SS, símbolos da organização liderada por Heinrich Himmler. Para os aliados, esses objetos não eram apenas lembranças da vitória, mas também provas tangíveis da queda do Terceiro Reich. Himmler possuía vários capacetes pretos de diferentes modelos, utilizados em cerimônias e desfiles oficiais. Fotografias da época revelam que ele usou pelo menos 3 tipos distintos ao longo dos anos. Como chefe supremo da SS, é provável que tenha recebido um capacete M16, excedente da Primeira Guerra Mundial, obtido de estoques do Partido Nazista ou de antigas unidades paramilitares dos Freikorps. As diferenças entre os modelos eram sutis, mas notáveis para colecionadores e especialistas. O M16 possuía parafusos visíveis na parte inferior da saia para fixação da jugular, enquanto o M18 alemão e sua versão padronizada pelo RZM, utilizada pela SS nos anos entre guerras, não apresentavam esses parafusos. O capacete M17 austro-húngaro também era semelhante ao M16, mas possuía parafusos menores e posicionados um pouco mais acima na estrutura do capacete. Embora não houvesse uma padronização rígida nos capacetes cerimoniais, os modelos eram suficientemente parecidos para manter uma aparência uniforme durante os eventos da SS. Caso qualquer um desses capacetes tivesse pertencido pessoalmente a Himmler, seu valor histórico seria inestimável. Antes do fim do Terceiro Reich, Himmler possuía diversas propriedades espalhadas pela Alemanha, incluindo suas luxuosas residências na Baviera. Em 1934, ele adquiriu uma vila à beira do lago Tegernsee, na pequena cidade de Gmund. A casa passou por reformas e ganhou um posto de guarda e um abrigo antiaéreo. Era lá que ele vivia com sua esposa Margarete e sua filha Gudrun, antes da guerra, em uma localização estratégica, próxima a Munique, centro ideológico do Partido Nazista. Hitler também mantinha um apartamento na cidade, o que fazia de Munique um ponto crucial para os líderes do regime. No entanto, Himmler nunca teve uma residência permanente no complexo de Obersalzberg, onde Hitler e outros altos funcionários nazistas, como Hermann Göring, Albert Speer e Martin Bormann, possuíam casas luxuosas perto do Berghof, o refúgio de montanha do Führer. A decisão de impedir Himmler de se estabelecer no local foi uma manobra de Bormann, que usou sua influência para excluir o chefe da SS desse círculo fechado. Como alternativa, Himmler se hospedava em pousadas nazistas de luxo quando visitava Hitler na Baviera. No início da guerra, sua vida pessoal sofreu uma reviravolta. Ele se separou de sua esposa e passou a viver com sua amante, Hedwig Potthast, que se mudou para uma casa em Schönau am Königssee, perto de Berchtesgaden. Foi lá que ela viveu com os 2 filhos ilegítimos do Reichsführer da SS. Himmler frequentemente utilizava essa propriedade como residência quando visitava Hitler em Berghof, e a casa foi reformada para incluir alas para sua equipe de segurança, além de um abrigo antiaéreo. Mesmo após mudar-se para Schönau,
Ele continuou visitando Gmund regularmente para ver sua filha Gudrun, mantendo um vínculo com sua antiga residência. Nos últimos meses da guerra, Himmler estava longe da Baviera. Com o avanço das forças aliadas sobre a Alemanha, ele deixou Berlim e se dirigiu ao norte, para Schleswig-Holstein, onde tentou se aproximar do governo provisório liderado pelo grande almirante Karl Dönitz, sucessor nomeado por Hitler após seu suicídio em 30 de abril de 1945. Buscando negociar uma rendição parcial com os aliados ocidentais, Himmler viu seus esforços falharem completamente. Em 21 de maio de 1945, foi capturado por forças britânicas enquanto tentava se passar por um soldado comum. 2 dias depois, morreu sob custódia em circunstâncias misteriosas, supostamente ingerindo uma cápsula de cianeto para evitar ser julgado. Enquanto isso, suas propriedades bávaras foram ocupadas por tropas americanas. Em 4 de maio de 1945, uma patrulha do 1º Batalhão do 1041º Regimento de Infantaria da 306ª Divisão de Infantaria do Texas tomou a cidade de Gmund, incluindo a residência de Himmler e as casas de veraneio de outros líderes nazistas. Quando os soldados chegaram, a esposa e a filha de Himmler já haviam fugido. Dias antes, elas haviam partido de carro rumo ao norte da Itália, ainda sob controle alemão, deixando para trás a propriedade de Gmund. Como esperado, a casa de Himmler estava repleta de objetos pessoais e documentos, tornando-se um verdadeiro tesouro para aqueles que buscavam relíquias do regime nazista. Uniformes, arquivos e pertences privados do Reichsführer da SS foram rapidamente vasculhados e levados pelos soldados, muitos dos quais estavam interessados em souvenirs da guerra. Dentre os itens mais disputados estavam os capacetes pretos da SS, especialmente aqueles utilizados por Himmler. Como era comum em situações de pilhagem, os artefatos mais raros foram tomados como recordações, desaparecendo para sempre ou reaparecendo anos depois em coleções privadas. Os achados na segunda propriedade. Poucas horas depois de encontrarem a vila de Himmler em Gmund, um grupo que pertencia à 3ª Divisão de Infantaria do Zeebubewa avançou sobre Berchtesgaden, a cidade alpina que servia como reduto dos principais líderes nazistas. Lá, os soldados descobriram a segunda residência de Himmler, aquela que estava localizada em Schönau am Königssee, onde, como já falamos, ele costumava se hospedar ao visitar Hitler em Berghof. Assim como em Gmund, a casa estava abandonada por seus ocupantes, mas repleta de itens pessoais e uniformes do Reichsführer. Em uma das garagens da propriedade, os soldados encontraram uma limusine blindada, um modelo especial usado por Himmler para deslocamentos entre sua residência e o Berghof, além de viagens ao aeroporto nazista, onde embarcava em seu avião particular, um Focke-Wulf 200 Condor. Como era comum nas zonas ocupadas, tanto a residência quanto o automóvel foram saqueados pelas tropas americanas em busca de souvenirs e relíquias de guerra. Entre os soldados envolvidos nessa busca estava o cabo Raymond de Babudikar, da 4ª Divisão de Infantaria dos Beibabirsch, que encontrou um capacete preto da SS e decidiu levá-lo consigo para os Estados Unidos. Dikar havia desembarcado na Normandia 6 dias após o dia D, atuando como técnico de laboratório médico. Mais tarde foi transferido para a 4ª Divisão de Infantaria como socorrista, acompanhando o avanço das tropas americanas pela floresta de Hürtgen e pelo sul da Alemanha em 1945. No dia 2 de maio, sua divisão chegou à cidade de Miesbach, localizada a cerca de 10 quilômetros da vila de Himmler. Durante o período de ocupação, Dikar, assim como muitos outros soldados, coletava souvenirs das áreas saqueadas. O capacete que ele encontrou era um modelo da Primeira Guerra Mundial, posteriormente reformado e utilizado por Himmler em cerimônias da SS até cerca de 1940. Há indícios de que o item tenha sido retirado da propriedade de Gmund, já que a vila serviu como residência de Himmler antes da guerra, quando ele ainda vivia com sua esposa e filha. No entanto, não se sabe ao certo como o capacete chegou às mãos de Raymond. É possível que tenha sido inicialmente tomado por um soldado da 306ª Divisão de Infantaria e depois trocado ou vendido para Dikar durante o período de ocupação. Independentemente de sua origem exata,
o capacete permaneceu em sua posse até o fim da guerra. Após seu retorno aos Estados Unidos em julho de 1945, Raymond seguiu carreira militar, sendo condecorado com a Estrela de Bronze, um coração púrpura com uma folha de carvalho, a Medalha de Boa Conduta e 5 estrelas em sua medalha da campanha europeia. Décadas depois, após seu falecimento, seu filho decidiu doar o capacete ao Museum of Jewish Heritage, em Nova York. Hoje, ele está em exibição permanente, identificado como um item que pertenceu pessoalmente a Himmler, o que garante sua autenticidade e importância histórica. Se esse capacete fosse colocado à venda, provavelmente alcançaria um valor significativo no mercado de colecionadores. Em abril de 2022, um capacete semelhante, pertencente a Fritz Zuhl, um membro do partido nazista pouco conhecido, foi leiloado nos Estados Unidos por $6.500. Considerando que Himmler foi uma das figuras mais influentes do regime nazista, o valor de seu capacete poderia facilmente atingir dezenas de milhares de dólares, ou até mais, dependendo do interesse de colecionadores e do contexto do leilão. No entanto, a decisão do filho de Dickaar de doar o capacete ao museu garantiu que ele não fosse apenas um objeto de colecionador, mas uma peça educativa para as gerações futuras. Ao ser exibido no Museum of Jewish Heritage, o capacete se tornou um símbolo dos horrores do regime nazista, ajudando a preservar a memória das vítimas e a lembrar o papel de Himmler na maquinaria de extermínio do Holocausto. Dessa forma, um simples objeto de guerra se transformou em uma poderosa ferramenta de reflexão histórica. O que você achou do vídeo de hoje? Já conhecia a história dos uniformes da SS? Comente. O Iraque é um país marcado por uma história intensa e cheia de reviravoltas. Já esteve sob domínio britânico, foi uma monarquia e passou por um dos regimes mais brutais do século XX e início do século XXI, comandado por Saddam Hussein. Mas como essa nação chegou a esse cenário de conflitos e instabilidade? Quais fatores moldaram seu destino? Para entender melhor essa trajetória e os eventos que transformaram o país ao longo dos anos, confira o vídeo especial que preparamos. Ele está aparecendo aí na sua tela, é só clicar.